Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. Aqui o nosso papo é sobre empreendedorismo, economia, finanças, gestão, um programa feito para quem faz o Brasil acontecer, você. No programa de hoje vamos falar sobre os impactos da liderança. Você pode nos assistir no canal 524 da Claro TV e também nas redes sociais do programa. O Papo Certo está no ar. Vem com a gente! Bom, no programa de hoje vamos falar sobre os impactos da liderança, o impacto do líder. E quem está conosco hoje aqui é a palestrante e impulsionadora de negócios, Ivete Comparim. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E também estamos com a fonoaudióloga, consultora e docente do Senac, Fabíola Damin. Seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta do programa, né, para a Ivete, né? Como o líder atrai e retém talentos de alto nível? O que acontece? Como é que o líder faz essa atração? Ele tem que ter mais do que uma vaga de emprego, né? Ele tem que oferecer para esse candidato, pelo menos com mais talento, algum propósito. E como que ele faz isso assim? Para reter, é como uma vitrine, ele tem que ter um propósito. Agora, para manter, ele precisa de um pouco mais, né? Então, ele vai ter que criar ali um ambiente saudável, ter uma equipe coesa, coisas que façam com que esse talento enxergue valendo a pena continuar naquela organização e naquela atividade, né? A gente tem, inclusive, hoje se fala bastante na geração Z, que tem um outro olhar sobre o que é ter um emprego, né? Então, esse líder ele tem que ser capaz, então, de depois que ele atraiu, conseguir manter. Esse é o grande desafio das empresas, né? Tipo, tem o desafio de selecionar os melhores candidatos, que é um desafio muito grande. Eles têm ajuda de algumas empresas para poder apoiar nesse processo, né? Mas também tem um outro desafio de manter depois esse profissional, que é um desafio muito grande. Estava até lendo um material ontem que o custo da rotatividade, às vezes, chega a 200% do salário da pessoa. E nesse estudo tinha toda uma conta ali que mostrava os custos, né? Então, se a pessoa ganhar um salário de 5 mil, essa rotatividade no ano vai custar em torno de 10 mil reais. Custa muito alto, né? É o turnover, né? O que eu costumo dizer quando eu trabalho esse tema, né? A melhor forma da gente ter um bom colaborador e bons resultados é tu conseguir convergir os interesses organizacionais com o interesse da pessoa. Aí eu costumo dar um exemplo. Por exemplo, uma oficina mecânica, né? Vamos falar de pequenos negócios. Uma oficina mecânica. Aí o dono lá contrata um excelente mecânico técnico lá com vários anos de experiência, mas que faz aquilo porque ele é obrigado, entre aspas. Obrigado não, mas é o caminho que ele achou para pagar os boletos, vamos dizer assim. E aí ele tem lá um outro menino que talvez não tenha tanta experiência, mas desde os 7, 8 anos devora revista de carro, desmonta carrinho. O que acontece? Ele nunca vai precisar dizer para esse menino que ele tem que se capacitar, porque aquilo ali ele faz porque ele gosta, e aí ele gera valor para a empresa. Então, a melhor forma é conseguir conciliar os interesses da empresa com os interesses pessoais. Então, realmente esse é o desafio de toda empresa, porque fala que um profissional, para ele conseguir chegar, mesmo um profissional experiente que chega numa empresa nova, leva em torno de 6 meses até ele poder se entender, conhecer os processos, conhecer a cultura da empresa, conhecer os seus colegas, saber dos processos da empresa, conhecer os clientes, né, as particularidades de cada cliente. Então, no mínimo 6 meses para poder se ambientar na sua plenitude, e por isso que esse custo aí dos 200% leva em conta também isso, né, esse tempo de aprendizado, onboard da pessoa nova. Então, realmente, os custos são altos e, por isso, cada vez mais as empresas, né, são preocupadas com essa questão de manter essas pessoas chaves da empresa, né? Não, e também há uma quebra na própria estratégia, como tu está dizendo, 6 meses é um tempo mínimo. E às vezes, hoje não, né? Sempre tempo é uma variável
que não pode faltar nunca. Aí tu imagina, tu tem lá uma estratégia, às vezes, cada vez a gestão está mais rápida, aí tu tem uma estratégia lá de 4, 5, 6 meses, tá? E a pessoa quebra no meio. Quebra a tua estratégia também. Não é, e se for uma pessoa-chave, um bom líder de uma área, uma pessoa-chave que faz toda a diferença, um líder técnico também, realmente impacta bastante nos projetos. Sabe que o tempo vai para, a gente fala de tempo, de escassez do tempo, né? A gente está aqui já em dezembro, esse ano passou voando, né? Eu até tinha até outubro, eu achei que estava tranquilo, mas chegou novembro, dezembro, já começou aquela vucu-vucu de todo mundo começa a ficar agitado, porque dezembro é um mês curto e todo mundo tem que fazer tudo que faz em dezembro em 15 dias praticamente, né? Mas, Fabíola, como a comunicação afeta a produtividade? Então, a comunicação é um termo muito amplo e a comunicação ela afeta a produtividade no momento que eu não tenho engajamento com o meu time de colaboradores, afeta a produtividade no momento que eu não coloco emoção na minha fala, porque muitas vezes um líder assertivo, ele precisa ter uma comunicação clara, uma comunicação empática, algo que cative, que motive realmente o grupo no qual ele está trabalhando. Então, isso é muito importante, porque comunicação não é só a questão de voz, é o passar, não é só a questão da voz, da articulação. Isso é muito importante, mas é o passar, é o transmitir a mensagem, transmitir o recado com eficácia. E muitas vezes transmitir o recado não é ser, pode ser sucinto, não é ser muito prolongado, mas também não é ser prolixo. Então, é um engajamento, faz parte de uma comunicação clara, ter a persuasão, ter o convencimento, mas na hora certa também, para que o time não fique, para que não fique desafiador para ambas as partes. Sabe, Fabíola, que eu vejo assim que às vezes as empresas têm um ótimo produto, um ótimo serviço, têm as pessoas certas, né? Então, cada um, mas daqui a pouco começa a ter problemas da empresa. E geralmente os problemas, 90% desses problemas acontecem em virtude da falta de comunicação ou de uma não comunicação não eficaz. Porque a gente fica naquela corrida do dia a dia, fazendo reunião e atendimento ao cliente, e deixa para depois, eu deixo em segundo plano essa comunicação com a equipe, e daí acaba tendo todo. Tu acha que a pessoa entendeu o que tu quer falar, mas tu não teve tempo de explicar com detalhes aquele pensamento, aquela estratégia, e a pessoa entende de uma maneira diferente, e daí começa a dar uma série de problemas. E isso envolve o quê? Essa série de problemas? A não escuta ativa. Porque a escuta ativa faz parte do quê? Faz parte, sim, do engajamento, mas a escuta ativa faz parte de ter uma linguagem corporal de ambos para que eu consiga realmente prestar atenção, deixar a pessoa falar, deixar o líder falar ou deixar o colaborador falar e estar atento realmente para que não depois não fique aquelas conversas de corredor. Aí não é a escuta ativa. E aí o que acontece? Acontece o não engajamento da equipe, acontece uma desmotivação, e isso é muito importante, o estar atento, o estar sempre presente no momento exato. Isso não só a liderança, mas ambos, tanto o líder quanto os Hoje colaboradores. em dia eu vejo nas reuniões essa questão do. O pessoal está na reunião, está no computador. Está na reunião está mexendo no celular. Eu disse, estou na reunião, pessoal, por favor, feche o computador, deixe o celular de lado, porque daí a gente acaba não tendo aquela produtividade, porque aquele tempo é tão escasso, uma hora de reunião, 30 minutos de reunião, e que aquilo acaba se prolonga justamente por essa falta de atenção. E muitas vezes aí cabe o papel do líder, a motivação, a reunião produtiva, porque de repente eu tenho uma hora de reunião, mas aí o líder fica só falando, e aí entra a questão da voz, a questão da articulação, a parte gestual. E aí eu preciso cativar através da voz, através de um tom correto, através de uma persuasão com ênfase, com emoção, e principalmente também cuidar pontos de articulação, o olhar ele é fundamental, o olhar amplamente para a equipe, não é ficar focando somente numa pessoa, porque isso gera segurança para todos. Então, isso sim faz com que seja conduzida uma reunião de uma maneira muito eficaz. E como o líder não ser aquele chato, né? Ou aquela pessoa ser muito direta, ou aquela pessoa que acaba perdendo o engajamento da equipe no momento que tu pede para ela, por favor, fulano, feche o seu computador, por favor, desliga o seu celular,
Vamos prestar atenção. Como ser, ter esse engajamento Aí, e ainda assim não ser o chato da história. aí eu acho que entra a questão da estratégia e das combinações. Isso pode ser feito de uma forma muito tranquila, com pequenas combinações. Já bota ali uma cestinha, já larga. Algumas empresas fazem isso, já larga o celular, coisas desse tipo. Mas eu queria aproveitar o gancho que ela estava falando da comunicação, porque assim, ó, como que isso chega na liderança? Liderança é entender de gente, né? O bom líder é a condição sine qua non é entender de gente. E a comunicação, com certeza, está aí. O que acontece, assim, às vezes, numa reunião? Um exemplo bem prático, que é bem comum, vê se tu concorda. A gente está lá numa reunião e 2 ou 3 pessoas vão ser responsáveis por uma tarefa. Aí o chefe, vamos dizer, porque quem faz isso é chefe, não é líder, né? Que existe essa confusão, Confusão. hoje em dia, muitos se intitulam como líder, mas são chefe, e a gente tem aí as características Os papéis bem distintos. distintos, né? Aí ele chega para aquele grupo, falou lá e pergunta: "Tu entendeu?" Geralmente a pessoa vai ficar quieta ou vai dizer que sim. Isso é um detalhe, mas que faz toda a diferença. No caso, não seria o "tu entendeu", eu fui claro, Uhum. faltou alguma coisa. Olha como isso muda a perspectiva. E aí entra a parte da comunicação assertiva, a assertividade, o ser humilde no momento certo, porque a humildade para o líder é fundamental, porque senão ele se torna chefe, senão vem a É, arrogância, o autoritarismo, e esse engajamento durante uma reunião, ele é importante e se dá de diversas formas. Então essa questão, realmente como tu falasse, tu entendeu, faz um diferencial se você demonstrou, então pequenas palavras que se tornam eficazes, seja no momento de uma reunião, seja no momento realmente até de transmitir um feedback, que o feedback também é muito importante para ambas as partes. e tem também a questão, ainda voltando na comunicação, fazendo link com a liderança, tem a questão da estratégia que tu usa. Tem alguns autores que não gostam do Golden Circle, que é o Círculo Dourado. Eu Uhum. ainda gosto. Alguns dizem que ele já morreu. Para mim não morreu, porque tudo que eu fui ver depois ali não deixa, não matou ele. O que seria? É que são estratégias que grandes líderes, grandes comunicadores usavam, o Walt Disney, Steve Jobs, e que para mim faz toda a diferença, porque o que é o comum da gente quando vai comunicar alguma coisa? Tu diz o que tem que fazer, né? E aí tu segue por ali. O Círculo Dourado, ele inverte a comunicação. Ele começa dizendo por que a gente vai ter que fazer. Ok, aí tu dá propósito. O que isso faz? Predispõe quem está te assistindo a prestar atenção, porque tu está dizendo por quê? Tu está dizendo a razão. Né? Ou tipo, se a gente não fizer isso, num cenário muito negativo, a empresa quebraria, a gente ficaria numa situação horrível. Ok, então eu vou prestar atenção. Aí tu vai dizer o como. Bom, a gente vai fazer isso, isso, aquilo. E só no final tu diz o quê. Então ele inverte totalmente a comunicação que se costuma utilizar. E aí sim, isso faz toda a diferença. É. E eu acho importante também, falando da parte da comunicação assertiva, acredito que vocês concordem comigo, veja bem, o diferencial. Por exemplo, eu chego e digo: "Tu nunca entrega os relatórios no momento certo", ou a diferença: "Eu estou muito preocupada, porque eu vejo que tu estás atrasando a entrega dos relatórios". Então há uma diferença e uma discrepância bem grande do "tu nunca", do que "eu acredito que eu estou preocupada", enfim, é uma diferença da parte da linguagem. É a estratégia do feedback, É, né? Porque o feedback ele não trata de pessoas, tu nunca faz porque tu é assim. Não, ele isso. trata de ações pontuais. Geralmente, eu percebo que nos últimos dias Uhum. o teu relatório, nós estamos falando do relatório e não da pessoa. Mas é que assim, ó, realmente liderança, como eu disse, tem que gostar e entender de gente e tem que buscar conhecimento, porque o que acontece? Se tu não trabalha com gente, o que é uma empresa sem pessoas? É um monte de objetos. Robôs, objetos. Não, mas é que assim que a gente vai, a gente é promovido a uma função e talvez a gente não teve uma capacitação para ser líder.
Porque se tu cai de paraquedas porque tu tem um conhecimento técnico, porque tu é uma pessoa comprometida, e daí te promovem a um cargo de liderança, de coordenador, de gerente, de supervisão, mas às vezes não teve aquela preparação para a pessoa assumir aquela atividade. E isso a gente acaba às vezes que não, que que às vezes tu pensa assim, tem um curso de ser contador, tem um curso de ser consultor, tem um curso de ser fonoaudiólogo, mas um curso de liderança, olha, eu só vejo muitas grandes empresas investindo nisso e as pequenas, as médias algumas e as pequenas muito difícil, né? E daí tem Exatamente. papéis de algumas organizações que promovem esses cursos para pequenos, porque esse desenvolvimento requer conhecimento, requer estudo, requer Prática. prática. A prática do dia a dia e, sem dúvida, também a autoanálise. Eu gosto muito de trabalhar com isso. A autoanálise, você se autoanalisar, ver o que pode ser aprimorado, o que já está bom, porque normalmente as pessoas também pecam muito e veem o lado só que está ruim. Então, porque eu sou assim, porque eu não consigo, aí entra muito parte de crenças, enfim, mas não vamos fugir do tópico. Então, a questão do ser assertivo e de se autodesenvolver e se autoanalisar, ver o que está bom e o que pode ser melhorado. Aí a gente tem algumas questões, né? A primeira é que assim, ó, tem aquela história, né? Eu pego o melhor vendedor e transformo ele em gerente. O que a gente está falando aí? A gente está falando aí de competência. Ele tem uma excelente competência para ser um bom vendedor, não quer dizer que ele vai ser um bom líder. O que acontece? Eu perco o meu melhor vendedor e ganho um péssimo gestor. E aí, esse seria o primeiro Não, ponto. daí depois ainda a pessoa é desligado, teu melhor vendedor da empresa, porque não tem Sim, mais tu como, perde não tem tudo. como retroagir muitas vezes, né? Daí tu acaba perdendo teu melhor vendedor para a concorrência, porque tu não te preparou o suficiente, ou preparou essa pessoa para ela assumir essa função, né? Isso, esse seria o primeiro ponto. Estamos falando de competência, então isso tem que ser avaliado antes, a competência da pessoa para uma coisa ou para outra. E a segunda, que eu acho extremamente importante, é muito comum o colaborador entender que a responsabilidade da qualificação dele é da empresa. E essa responsabilidade é dividida, né? Se eu sou, assim, eu vou te dar um exemplo. Eu sempre que identifiquei que eu precisava melhorar em algum aspecto, se eu estava trabalhando como CLT, como colaborador, eu pedia, porque às vezes eu estava com a minha empresa. Eu pedia essa qualificação, mas se a empresa não me dá, eu tenho que buscar. E hoje em dia isso está muito mais dinâmico, socializado. Eu posso buscar num curso online, eu posso ser autodidata. Então, também isso. Se ele não está preparado, mas ele sente que esse é o caminho, então ele vai buscar a qualificação, não esperar só pela empresa. É ter vontade. A vontade entra muito no papel do líder. Já é um traço da liderança, né? Exatamente, exatamente. Fabiola, eu queria que você falasse um pouquinho também da escuta ativa, para vocês duas, na verdade, né? Mas essa importância do líder ter essa escuta ativa, porque na correria do dia a dia, ele acaba deixando isso em segundo plano também, né? De escutar a pessoa, olha, eu tô com tempo, tem uma reunião agora, não posso falar contigo, depois a gente conversa e depois nunca chega, né? E acaba não tendo esse tempo para escutar a sua equipe. Exatamente, a escuta ativa faz parte de uma comunicação eficaz. A escuta ativa é não demonstrar nesse tempo de correria a própria ansiedade que as pessoas hoje em dia, infelizmente, a maioria tem. Então, a escuta ativa vai muito além do que ficar focando só e olhando para a pessoa. Vai do engajamento com a parte da linguagem corporal, vai sim, em alguns momentos, não atropelar, deixar a pessoa terminar de falar para ver se realmente compreendeu bem. Então, isso são alguns passos para se tornar eficaz uma escuta ativa. E existem algumas técnicas importantes até mesmo para isso, porque de repente tem pessoas que não sabem se concentrar ou que têm uma dificuldade em se concentrar. Então, existem alguns exercícios bem interessantes e que faz com que a pessoa tenha essa habilidade de trabalhar a sua escutativa. É um desafio grande, né? E requer sempre também conhecimento. Ele tem que buscar Buscar. essas técnicas, né, para poder usar. E, Ivete, e como é que funciona assim a liderança e saúde mental do líder?
como isso impacta? Ah, nossa, eu estava olhando assim os últimos artigos e estudos que eu olhei, aponta o líder como um dos maiores fatores que interferem na saúde mental. Porque não adianta, né? E é como a gente estava conversando até um pouco antes de começar aqui a gravação. O líder ele é espelho praticamente, né? Se o líder ele tá é muito comum às vezes tu tá lá na empresa e tu vê que o teu chefe, teu líder não chegou bem. Eu sei porque eu já trabalhei muito tempo assim, aí começa lá, não tá bem, acho que deixa para amanhã. Não, acho que hoje não. Então, olha como isso demonstra a importância, a responsabilidade do líder nessa questão da saúde mental. E hoje em dia a gente tem a saúde mental como causas do estresse, turnover, como a gente estava falando, né? E isso assim impacta diretamente na empresa. Quem é essa pessoa líder? Ele é a interface entre o que a empresa espera, o que a empresa procura, o que a empresa precisa e quem vai fazer. Então, ele faz essa interface, ele tem que ter a capacidade de pegar essas metas, porque uma das coisas que o líder também é uma pessoa, né? Ele é um colaborador também da empresa. E às vezes ele está aí entre essas metas gigantescas, né? E pressão por atingimento de meta, né? Impressão, vamos ser também bondosos com o líder, né? Então, como que ele vai fazer isso? E às vezes ele segura tudo, né? Então, como que ele faz isso para não transferir? Mas só que a partir do momento que ele aceita esse papel de líder, ele tem que ter a capacidade de fazer esse filtro, porque esse é um dos papéis dele. Então, como que ele vai fazer às vezes para não levar isso para a própria equipe, né? Então, aí vem uma série de qualificações que ele tem que ter, que passa pela comunicação, mas também pegando estratégia, pegando essas grandes metas, quebrando elas em pequenas metas para levar para a equipe. Outra coisa também que ajuda muito a preservar a saúde da equipe é dar a tarefa certa para a pessoa certa, porque muitas vezes também tu começa a exigir muito deste que tem uma outra competência e aquele lá adora fazer isso. Então, são todas essas coisas que o líder tem que estar atento para preservar a saúde mental. É porque agora em 2026 vai entrar a NR1, né? Que é uma questão que as empresas têm a preocupação com a saúde mental da empresa, né? E isso cada vez mais. Eu tava vendo uma palestra, mas por que o governo inventou essa questão de NR1 agora, né? Por mais uma coisa. Daí eu estava vendo uma palestra no Congresso que o número de afastamentos do trabalho por ah, questões de saúde mental, de burnout e outros relacionados, aumentou muito, exponencialmente, né? Então, por isso que o governo criou isso para poder dar uma amenizada, porque muitas pessoas estão sendo afastadas por questões de saúde mental. E até entra essa questão da saúde mental muito técnicas de relaxamento. Hoje em dia, até nas empresas, e o bom líder também busca isso, não só para ele, mas para sua equipe. Então, por que antes mesmo de iniciar um trabalho, como se tem em muitas empresas, as ginásticas laborais, por que também não administrar e fazer algumas técnicas de relaxamento? E até em momentos mesmo de ansiedade. Então, a simples respiração, a respiração ela é muito significativa e dá resultado, mas uma respiração correta, uma respiração que auxilie até mesmo essa questão toda de, em algum momento de estresse, algum momento de bater uma meta, de vir a ansiedade, fazer uma respiração simples, mas correta. Eu acredito que isso sim sempre soma, né? A respiração, a meditação, mas assim, o principal é a criação do ambiente, né? Porque isso ajuda. Às vezes um ambiente ruim, isso minimiza, ameniza, né, algumas questões. Agora, além disso, porque não adianta a gente às vezes fazer várias técnicas num ambiente que já está contaminado. Poluído. Acabou ali os 15 minutos da laboral, tu volta para aquela Uhum. pressão. Então, assim, eu acho que o ambiente Motivar. o ambiente é a condição primeira, assim, que tem que observar. É, a motivação, sem dúvida, e não é colocar só na questão do líder, mas sim, o líder tem um papel fundamental para que o ambiente se torne prazeroso, para que eu vá trabalhar de maneira prazerosa, para que eu não fique pensando só em chegar à sexta-feira, ou para que eu não fique pensando só em chegar no final
da tarde da jornada de trabalho. E eu só queria complementar aí, porque eu acho que o líder, ele tem um desafio imenso aí, porque a gente sabe que tem muito discurso que não condiz com a prática. Então, muitas vezes a organização, ela tem, e ela às vezes até quer, né? Ela tem um discurso todo favorável ao ambiente saudável, tudo, mas isso não corresponde à realidade. E aí o líder tem que dar um jeito de arranjar uma solução para essa equação, né? Eu também vejo também empresas que têm uma certa tranquilidade, um bom ambiente, mas acaba tendo uma pessoa, uma liderança que desregula todo esse ambiente, né? E é uma pessoa chave, uma pessoa que tem muito conhecimento, e aí tu acaba procrastinando aquela decisão, ou essa pessoa dar qualificação para ela, investir nela, mas também a pessoa tem que querer também, né? Se ela não quer, não tem muito o que fazer. Então, às vezes também é importante também ter essa empresa, o gestor maior, ver se não tem aquela pessoa que você não desistir dela de primeiro, porque a gente falou de turnover, os custos de turnover, né? Investir nela para recuperar, mas se a pessoa não quiser também, fica complicado, porque contamina toda a empresa, né? Então, a gente costuma dizer que as pessoas são contratadas pelo currículo e dispensadas pelas suas atitudes e comportamentos, né? E teve uma época lá pela década de 90 que a gente tinha aquela questão do nerd, do cara que era de TI, e que se ele fosse um excelente técnico, ele era o deus dentro da empresa. Hoje, isso com certeza caiu. Hoje as pessoas é muito mais as pessoas são muito mais avaliadas pelo que elas são como pessoas do que pelo técnico. Porque o que que acontece? O técnico, tu consegue qualificar ou capacitar uma pessoa em 1, 2, 3 meses. Agora, uma questão de caráter, de postura, eu acredito que tu não consiga nem mudar se é muito arraigado. E aí complementando, entra toda essa parte da comunicação eficaz. Porque agora vocês comentaram na parte do TI, o que eu percebo nos cursos que eu ministro, pessoas dessa área de TI buscando cursos para se qualificar, então é a questão de ter vontade, é a questão sim de querer aprimorar, de avançar nesse processo que é tão importante, que antes estava muito enraizado. Eu sou do TI, eu fico ali atrás de um computador, não me manifesto, não comunico e aí vou-me embora. Atualmente não, atualmente está bem inverso isso. Então, vem essa parte da comunicação importante, sem dúvida. Fabíola, e complementando assim, como é que uma clareza na fala pode evitar prejuízos da empresa? Sem dúvida, clareza na fala, sim, é só não distorcer assuntos, ter o domínio completo, ir atrás sempre de um aprimoramento constante e ir linkando bem a parte de voz, é chamar atenção, é colocar, é ter clareza, é utilizar uma boa articulação, porque imagina conduzir uma reunião, aquela pessoa logo no início da manhã ou no início da tarde, com uma voz monótona, uma voz muito baixa, uma articulação imprecisa, e aí vai desmotivando. Claro que não são os exageros, eu não vou iniciar com aquela super uma articulação artificial, utilizando. Não, utilizando diminutivos, boa tarde, meus queridinhos. Então, isso tudo faz com que a comunicação ela fique imprecisa. E aí, então, trazendo que a comunicação precisa é o quê? Um tom de voz adequado, de maneira adequada, não impor a voz, não gritar, mas também não diminuir, ter essa modalidade através, sim, de exercícios que auxiliam muito, porque as pessoas que têm uma articulação mais imprecisa, um certo tremor na voz, passa, principalmente um líder, passa um descrédito, passa o quê? Uma imprecisão ou uma certa timidez, demonstra um nervosismo. Não que você não possa errar, sem dúvida, não possa tremer voz. Muito, acontece isso. Minutos iniciais de uma reunião, tu pode demonstrar um certo nervosismo, porque o medo do novo também faz parte. Mas eu tenho que saber dosar, eu tenho que saber administrar isso. E existem técnicas, e sim, um líder eficaz tem o quê? Uma voz mais empoderada, uma voz mais presente, e aí linkando com um olhar adequado e, sem dúvida, o domínio do assunto, né, Ivete? Porque
É tudo o domínio do assunto. Se eu não tenho O conteúdo. o conteúdo, se eu não tenho o conteúdo, eu vou demonstrando uma insegurança. Não, aquela questão do meio assim, tipo, vou na hora, eu me dou um jeito na hora lá e vai dar tudo certo. E não tem essa questão de preparação, o que que tu vai falar, quando tu vai falar. Então, eu vejo sem essa questão muito de fazer na hora as coisas, né? E até mesmo o próprio improviso. O improviso, nós temos que preparar o improviso. Nós temos que sempre estar um passo à frente. Aí eu posso improvisar ali no momento, mas sim demonstrar segurança. O que que é o improviso? É ter um domínio do assunto, mas é ser sucinto. Então, em poucas palavras, eu vou ser sucinta, mas eu trabalho o improviso. A gente tem, assim, o pessoal que é da administração, sabe que é uma coisa bem básica, que tem lá o PDCA, que é o círculo, né, que a gente planeja, implanta, corrige e volta de novo. E tem o PDCA da inovação, que costumam dizer, que é o prometo, depois corro atrás, que seriam as iniciais do inglês, né? Então tem o PDCA do inovador, que eu não recomendo. Eu já usei, mas não recomendo. Nem sempre dá certo. Mas eu queria colocar aqui uma coisa assim também da questão da gente, falando de comunicação, de quebrar algumas crenças limitantes. É muito comum a gente falar dentro das empresas, dentro e fora, né? As pessoas são resistentes a mudanças. Eu não acredito muito nisso. Nem. As pessoas, elas não são resistentes a mudanças, elas são resistentes à falta de informação, o que traz insegurança, tá? Porque se isso chega para tua equipe e diz, gente, a gente está com um problema aqui na empresa e a partir de amanhã vai mudar tudo. Pronto, acabou com a equipe. Agora, se tu chegar para a equipe e diz, a gente está passando por um desafio, mas vocês fiquem tranquilos, já estamos com tudo ali mapeado. Amanhã de manhã teremos uma reunião para vermos todos os passos que serão seguidos, mas permaneçam tranquilos, não haverá demissões. Entende assim a diferença do que é? Então as pessoas, elas não são resistentes à mudança, são resistentes à falta de informação que trazem segurança. A falta de comunicar essa habilidade de uma maneira eficaz. Porque senão acontece o quê? As conversas de corredor, prejudica Exatamente. todo mundo. E essa questão das crianças, né, Ivete, que é muito importante. O acreditar naquilo que eu estou demonstrando, o acreditar naquilo que eu estou falando. Bom, Ivete estava falando um pouquinho de inovação, né? Como é que... Você estava comentando também antes de um projeto que está participando das pequenas empresas de fazer exportar seus produtos e serviços para o exterior, né? E como é essa questão, como o líder pode incentivar ou criar um ambiente fértil para a inovação dentro da empresa? Tá, aí a inovação é um dos temas onde mais a gente tem discrepância entre o discurso e a prática. Porque inovação é uma palavra que hoje em dia pega muito mal alguém dizer que é contra a inovação. Então, somos todos a favor da inovação. Só que ter isso dentro da empresa não é uma coisa muito fácil. Porque o que acontece? Para a gente ter um ambiente favorável à inovação, primeira coisa, eu tenho que ter um ambiente seguro para errar. Porque assim, só erra quem faz. Se eu não quiser errar nunca, eu não testo nada. E não existe inovação sem teste e sem erro, né? Claro que tu não vai errar sempre a mesma coisa. Agora, se cada vez tu tiver erros novos, erros novos, isso é bom. E quantas vezes é do erro que sai a grande ideia? Então, só que criar um ambiente onde se tenha paciência e se permita que os colaboradores possam testar e errar é muito difícil. Então, acho que assim, melhor coisa que o líder pode fazer é tentar conseguir com a empresa que esse ambiente seja criado. Assim, aberto a novas ideias, tirar aquela coisa da crença limitante, porque não, isso aqui nunca. Não, vamos ver, escutativa, né? E deixar testar e errar. Sabe que eu trabalhei em duas empresas. Uma era um banco que tinha uma tolerância ao erro zero, né? Então era assim, tipo, qualquer erro tinha auditoria externa e tal, e as pessoas podiam ser demitidas. Então qualquer motivo de erro era demissão. E eu trabalhei numa empresa de cervejas, de bebidas, que é a maior do mundo, e sabe que essa aceitação ao erro honesto, né? Não é aquele erro de que tu foi relaxado com alguma situação, não. Tu fez tudo certo e deu errado. Nessa empresa, que é a maior do mundo, tinha uma aceitação muito mais
aceitava, porque a pessoa seguia os processos dentro daquelas informações disponíveis e a pessoa pode ter dado um prejuízo. Não que ficava festejava o prejuízo, mas aceitava isso como fazendo parte do processo. E como isso é difícil nas empresas, essa não aceitação num ambiente seguro, digamos assim, também não. Tu não vai fazer um risco que vai botar a empresa em xeque, né? Mas tu cria momentos, ou faz testes, faz pilotos, né? Que tu possa controlar isso melhor. A inovação, ela tem lá suas estratégias, os seus processos, não é uma inovação não é uma invenção divertida ou uma invenção qualquer, não é isso, ela tem lá os seus processos. Agora sim, ó, sem dúvida, sem que haja possibilidade para testar e errar, não existe inovação. Mas, deixar bem claro, não é uma invenção qualquer, né, "Não, vou inventar isso aqui porque", não, a gente tem que avaliar, claro. E através dos erros, muitas vezes, é engajar a equipe, é fortalecer, porque senão acontece o que? Uma desmotivação, e aí entra muito as crianças novamente. Então, o eu não consigo, eu faço sempre errado, e aí o que que acontece? Sempre desmotiva e acontece dos colaboradores, sem dúvida, não acreditarem mais no seu potencial. Fabíola, e como é que qual o impacto que a voz no líder causa na autoridade dele? Exatamente, como eu tinha abordado, o impacto é muito importante. Um líder que chega já gritando faz com que desmotive. Imagina, entro numa reunião, eu faço uma apresentação e eu estou impondo a minha voz. E voz e corpo estão sempre interligados. Então, aquela postura arrogante, aquele peito, o rosto mesmo, com aquela postura arrogante, o olhar, o queixo muitas vezes, que daí não se torna líder, então, muito para cima, a voz gritada ou mesmo a voz baixa, pode também causar o quê? Uma certa autoridade, porque gera o quê? Uma apreensão. Não só a voz alta, mas uma expressão fechada, sem um sorriso, não é ficar sorrindo o tempo inteiro, mas uma expressão fechada faz com que os colaboradores se afastem, tenham medo de chegar para o líder e fazer algumas colocações. Então, a voz, sim, a voz é importante, demonstrar clareza, que são os 3 itens: uma articulação precisa, uma modulação, então fazer interpretações com a voz, como se diz assim, os altos e baixos da voz, não é ficar num só tom, porque cansa, e aí isso faz com que engaje, aproxime todos. E isso é treinamento. Isso é treinamento, existem técnicas, existem exercícios, por exemplo, exercícios de aquecer, exercícios de desaquecer. Então, eu vou fazer uma apresentação, eu faço um aquecimento, como se diz, são aquecimentos rápidos, mas que dá muito resultado. Tá bom, já vou, após o programa, eu vou ficar aqui atento a essas dicas aí para ver se eu aprendo alguma coisa já depois sobre essa questão do aquecimento, né? Do aquecimento e entra muitos cuidados com a voz. Então, os cuidados com a voz para ministrar uma apresentação, para conduzir uma reunião é importante, o hidratar-se, o beber água, mas não para a parte corporal, que é fundamental, para a parte vocal são pequenos goles de água durante a fala. A questão dos próprios exercícios, como já foram abordados, de aquecer, a própria parte de alimentação, então cuidar uma alimentação mais leve, se eu tenho que falar muito, pela própria questão do refluxo, que muitas vezes vem, que nada mais é que um arroto, e isso demonstra o que? Um não preparo. A parte da voz, então, ter os cuidados de ingerir uma maçã, a maçã tem um efeito muito adstringente antes de uma apresentação, auxilia bastante, e já demonstro que no momento que eu estou mascando uma maçã, a parte da expressão, da musculatura, facilita demais. Então Então são algumas dicas. vou ter que comer mais maçã então, faz tempo que eu não como maçã já, uma dica Eu importante. queria pegar também, já aproveitar ali para falar da questão da comunicação que me ocorreu agora, que eu acho que é muito pertinente, porque a gente tem ainda aqui no Brasil, embora não se perceba, talvez tanto, não seja tão claro, mas mais sutil, uma diferença no tratamento entre homens e mulheres numa equipe, né? E aí, a
impostação da voz, os termos que são utilizados, e até assim, quando chega os cumprimentos, isso ainda existe e dentro de uma equipe causa uma ruptura muito grande, porque as mulheres sentem, né? E aí também tem outra questão, assim, que a gestão masculina, tirando qualquer coisa de feminismo, coisas desse tipo. Não, mas é comprovadamente, gestão feminina, ela é diferente da gestão masculina, porque a mulher, ela tem muita aquela questão do cuidado, né? Então, a própria forma dela gerir e liderar uma equipe é diferente. Não, não, eu acho que o importante também, tipo, é o resultado, né? Às vezes temos uma colega na empresa lá que ela é mais quieta, ela é mais calma, mas ela tem a equipe na mão, sabe? Ela tem um jeito da equipe na mão. E ela não é a mais comunicativa, ela não tem o tipo de voz mais alto, mas mas o grande mérito dela, ela escuta muitas pessoas. E ela comunica de maneira eficaz. Sabe que tem um livro muito interessante que é O Poder dos Quietos, que pessoas quietas não necessariamente não comunicam de maneira eficaz. Pelo contrário, não porque eu sou uma pessoa mais reservada que no momento certo eu utilize a palavra correta. Então é muito interessante esse livro, porque ele aborda a parte mais das pessoas que são silenciosas, que são de alguma maneira mais introvertidas, mas não necessariamente essas pessoas não tenham uma fala eficaz no momento certo. Pessoas, às vezes não, são pessoas, às vezes, quando ela é mais genuína, isso também é uma coisa que transparece e as pessoas percebem, e isso passa segurança, do que aquele líder que às vezes ele fala muito, mas o que ele faz não conversa. Então, às vezes, essa pessoa mais quieta, ela é mais genuína, o que ela fala é o que ela faz. Então, é óbvio que ela vai ter muito mais credibilidade. E, e se torna também muito prolixo, cansativo, aquele líder que fala, 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 não diz nada. E aí fica na redundância o tempo inteiro. Eu queria falar com você um outro item que é muito importante que o líder desenvolva essa habilidade, que é a habilidade de dar feedbacks, que até a Ivete já comentou um pouquinho aqui. Que dicas importantes você fala para a nossa audiência é dar um feedback e que não vai desmotivar? Que isso geralmente já vou dar muitas pessoas saem da avaliação anual, de feedback, e às vezes o líder sai frustrado porque ele queria motivar aquela pessoa a melhorar alguns pontos, e no fim a pessoa até sai murcha do feedback e não motivada para melhorar. O que que acontece, assim, trazendo a questão da motivação, normalmente o líder e ninguém vai motivar ninguém, porque a motivação ela é um sentimento que é de dentro para fora, né? Então, o que que o líder pode fazer? Motivar ele não consegue, mas ele consegue criar condições para que a própria pessoa se motive, porque é ela que tem que fazer isso. E a questão do feedback, por incrível que pareça, se acredita muito que bonificações financeiras, reconhecimento financeiro, seja o que mantém um colaborador motivado e coisas desse tipo, e não é. Quando tu tem ali um acréscimo no teu salário, alguma coisa assim, primeiro mês a gente faz festa, no segundo já incorporou, já nem sente. Então, assim, ó, reconhecimento é uma coisa que faz muita diferença, muitas vezes muito mais do que um acréscimo financeiro, principalmente quando o reconhecimento é público, né? Então, na questão do feedback, tem algumas técnicas para se dar um feedback. Um bom feedback, ele é sempre para melhorar, nunca é para ser negativo, né? É para a pessoa crescer. Alguns que eu posso citar assim. Primeiro, feedback não se fala de pessoas, não se avalia pessoas, se avalia casos pontuais, né? Então, assim, não é como tu falasse, tu sempre faz isso. Não. Olha, e isso ocorreu assim tantas vezes. Primeiro. Segundo, mostrar a consequência daquilo. Porque às vezes tu só diz, ó, tu fez isso, 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 mas tu não diz, bom, ó, tu fez isso, 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 e isso ocasionou a perda de um contrato. E terceiro, dizer o que a gente espera, porque às vezes o líder vai lá, ele diz o que está errado, o que ocasionou, e a pessoa sai sem saber o que fazer. Ó, a gente espera, a empresa espera, eu espero, que quando isso ocorrer, que seja feito isso, isso, isso. Então fica uma comunicação clara, como tu tem falado bastante. Feedback é clareza e nada pessoal.
E complementando o feedback, além de ter essa clareza, feedbacks positivos. Então, iniciar com um feedback positivo, como é bom receber elogios. Então, o elogio para a equipe, não necessariamente somente para uma pessoa. Claro que quando a pessoa está ali no individual, sim, o elogiar, mas elogiar a equipe, passar um feedback e a escuta. Então, o dar o feedback, eu também posso escutar o meu colaborador. Então, sim, é o vice-versa. E para a grande equipe, o elogio é fundamental. E aí a comunicação entra muito nessa jogada. Sabe que a liderança esquece de um papel importante que ela tem de capacitar, desenvolver e resolver problemas. Então, às vezes a pessoa não está performando bem e a pessoa, você tem que melhorar. Tá, mas o que você, líder, está fazendo para ajudar essa pessoa a melhorar a performance? E isso acaba não ficando, às vezes. É claro que o papel dele é ajudar a pessoa a melhorar, dar treinamento, dar orientações, ou quer que ele faça uma primeira vez uma atividade para mostrar como é que se faz. Então, a liderança esquece um pouquinho esse papel dela. O papel dela também é treinar, capacitar e E, também resolver e problemas. engajar. Eng- Engajar, o motivar. Então, o que tu citasse agora, tu tá desmotivando completamente o colaborador e a equipe. Então, você tem que melhorar. Claro, ele tem em algumas pontuações, ele pode melhorar, mas existem formas de falar e não fazer essa pontuação. E até muitas vezes é a questão do próprio melhorar no quê? Então, a maneira como tu vai falar, como tu vai expressar essa ideia para o grupo. E outra coisa importante também é oferecer as condições, porque às vezes tu tem que melhorar a tua produtividade. Chefe, eu preciso de um celular melhor. Não tenho um celular melhor. Bom, eu posso fazer isso mais rápido, mas a empresa poderia me locar um carro, porque eu estou fazendo de Uber. Então, às vezes, a empresa está exigindo, mas não está Não dando tá as dando. condições materiais, inclusive. E outra coisa que tu falasse agora, a empresa está exigindo, mas não deu a capacitação, não deu a qualificação, né? Bom, Ivete e Fabíola, ah, quais são as três principais qualidades que um líder tem que ter para ter uma boa performance? Engajamento, motivação e uma excelente comunicação. E isso tudo vai de encontro a estar sempre atento a se autoanalisar e sempre em busca de qualificação. E buscar recursos, buscar cursos. A internet está aí, o Google está aí para auxiliar muito a questão de uma boa liderança. E a inteligência artificial também, né? Também, Tem, que hoje em dia a gente tem muita informação, né, Eu, após muitos anos, voltei a fazer uma graduação e disse, olha, que maravilha tu poder ter uma outra ferramenta para te ajudar a buscar aquela mesma informação de uma maneira diferente. Então, tu tem que Sou buscar. secretária. O que que eu vejo, assim, nas qualidades do líder, né? Eu peguei 3, porque normalmente fica mais fácil a pessoa fixar na memória, né? Mas tem outras 3 que são, que não podem ficar de fora. Primeira coisa, autoconhecimento. E como a gente estava falando, o líder, o que ele está sentindo, como ele passa para a empresa. Se ele é uma pessoa que não se conhece, não sabe quais são os seus gatilhos, às vezes um colaborador faz alguma coisa lá que é um gatilho para ele perder a paciência, porque é uma memória de infância não tratada, enfim, não sei. É uma crença que ele tem. Então, autoconhecimento em primeiro lugar. Segundo, empatia. Não tem como tu ser um bom líder se tu não tiver a capacidade de saber como que aquilo que tu está fazendo vai chegar e o que resultado vai produzir no teu colaborador. Então, a empatia seria a segunda. E a terceira é a visão de futuro. Isso também é imprescindível, né? O líder tem que estar aqui, mas saber como que o que ele está fazendo aqui vai repercutir lá na frente. Essas seriam as 3 principais, mas tem outras 3 que não podem ficar de fora. Perseverança, porque se ele desistir no primeiro erro, na primeira tentativa já não dá. A segunda é coragem, né? Porque a gente tem que ter coragem, às vezes, desculpa a expressão, mas de peitar o sistema em razão de defender a equipe, né? E clareza, para onde vai seguir, clareza, enfim, de onde quer chegar. Bom, a gente falou muito de comunicação e a pessoa tem que estar sempre se comunicando. E ela vai ter os seus momentos de palco, né? Que vai ter ali uma equipe de 6 pessoas, ela vai ter que ter condições de, naquele momento, naquele palco ali, se comunicar bem.
Então, Fabíola, que dicas importantes para o líder nesse momento do palco ali que ele vai estar se comunicando e tem que cuidar? Sem dúvida, no meu ponto de vista, a primeira presença de palco é o domínio do assunto. O domínio do assunto vai nortear uma boa comunicação. O domínio do assunto vai trazer segurança, vai gerar credibilidade para quem está escutando, e aí depois vem os outros requisitos da comunicação. Uma linguagem corporal adequada, porque não fazer um excesso de gestos se eu estou de pé ou se é uma apresentação online. No online são mínimos movimentos, mas eu tenho que ter também essa presença de palco. E sem dúvida aí entra a parte da voz, novamente, uma articulação precisa, acreditar no meu potencial, acreditar naquilo que eu estou transmitindo, porque se eu não acredito, eu em algum momento eu vou demonstrar isso para o meu público. E aí então eu vou gerar o que? Uma insegurança total, tanto minha quanto nos colaboradores. Então esses itens são fundamentais. E aí depois entra a imagem, sim, sem dúvida, o vestuário, que seja adequado com o local no qual eu estou ministrando essa apresentação, para que tenha essa presença de palco, e pontualidade, a questão toda de saber a linguagem, o tipo de público, a linguagem adequada para o tipo de público, porque isso também muitas vezes faz com que, se eu utilizo muita linguagem e que essa linguagem seja mais ou artificial ou aquela linguagem muito rebuscada, as pessoas se desconcentram. Então é a mesma coisa que eu começar aqui, falar sobre produção de voz, sobre pregas vocais. Normalmente as pessoas conhecem de onde sai a voz como cordas vocais, só que não é um termo correto. Então eu tenho que saber o tipo de público para fazer a linguagem adequada. Então são vários itens para que se torne uma presença de palco adequada. A questão da adequação do discurso, sim, mas a questão do domínio do conteúdo que a gente trouxe mais de uma vez, Fundamental. que eu acho extremamente importante, porque é isso que faz com que as pessoas continuem prestando atenção e acreditem no que tu está falando. E quando a gente tem domínio de conteúdo, eu quero falar do meu exemplo. Por exemplo, quando eu comecei lá no século passado, outra encarnação, se alguém, eu estivesse fazendo uma palestra ou fazendo uma fala e alguém perguntasse alguma coisa que eu não sabia ou me pegasse ali desprevenido, eu realmente acho que nos primeiros encontros que eu ia demonstrar que hoje eu tenho a tranquilidade de dizer, olha, isso eu não sei, eu vou buscar e te retorno depois. Procuro estar sempre preparada, mas não tenho medo nenhum de que alguém faça alguma pergunta. Claro que não vai ser o óbvio, né? E dizer, olha, isso eu preciso buscar, porque hoje as coisas mudam tanto, são tantas informações novas o tempo todo, né? Isso não é pecado. E a humildade. Isso é Humildade. ser humildade, sem dúvida. Então eu não sei, eu não preciso saber de tudo. Então é ter humildade, não sei te responder no momento, vou buscar essa informação, mas é o que tu colocasse, né, Ivete? Sim, é o preparo, eu preciso me preparar, porque eu também não vou estar dizendo isso o tempo inteiro. Ah, Mas não, aí também não. mas sem dúvida é saber o momento certo e ser humilde em dizer se eu não sei responder naquele momento. Realmente acho que essa questão do conhecimento, que eu vejo muitas pessoas, e amadoristicamente falando, né, não se prepararem para as reuniões, né, e chega lá, agora na hora eu vou ver as coisas. E daí daqui a pouco acaba passando toda essa insegurança no momento que não fez essa preparação para uma reunião, para uma palestra, para uma comunicação de algo importante da empresa, uma nova diretriz, né. Bom, o tempo passou voando, então eu passo agora uns minutos finais, um minutinho para cada um, meio que se despedir, passar uma mensagem para quem está nos assistindo agora. Então, eu finalizo agradecendo demais o convite. Finalizo dizendo que, no meu ponto de vista, eu tenho uma frase que é minha mesma, de minha autoria, mas também de anos de experiência, como tu disseste, do século passado, mas a gente vai, então, conforme ajustando e aperfeiçoando, mas eu acredito muito que toda a comunicação, ela é uma engrenagem, ela é um motor. Se uma das peças falha, todas vão estar comprometidas. Então, se eu não me preparei, eu vou comprometer. Se eu não estou utilizando uma voz adequada, em algum momento eu também vou comprometer, porque vai gerar desatenção.
Então, no meu ponto de vista, a comunicação é uma engrenagem, é um motor, e sem dúvida nós temos que aperfeiçoar constantemente e buscar sempre um autodesenvolvimento e se reciclando, porque a mudança acontece hoje em dia muito rápida. Eu agradeço novamente a presença. E eu também agradeço o convite, e também tem uma frase de minha autoria, que inclusive está no meu livro, ambos os livros eu vou deixar aqui para vocês, que diz assim, que liderar é entender de gente. E aí o tempo passou muito rápido, a gente não conseguiu até falar de alguma coisa bem importante que eu quero deixar um recado aqui. Como tudo na vida tem dois lados, né? A IA e o digital, eles nos ajudam muito, mas eles também prejudicam muito a nossa interação com as pessoas e a nossa comunicação. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite e deixo aqui, então, o meu livro, porque ainda não deu certo, onde eu também falo de liderança, e o Olá Corajosas, que é da Confraria do Batom. São 99 cartas de empreendedoras e empresárias, e aqui eu também falo de liderança. Muito obrigado, então. Muito obrigado pelos livros aqui. Fiquei muito feliz, adoro livros, né? Se alguém quiser me dar um presente, sabe, me dá um livro que eu fico feliz, né? Então, quero agradecer, então, Ivete, Fabíola, tá, pelo compartilhamento da experiência e conhecimento de vocês. Também agradecendo toda a nossa equipe técnica do programa aqui, que se dedica bastante para tudo dar certo. E agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.